Olá, boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar aqui a nossa live. Já fazia um tempinho que eu não aparecia aqui, que eu não fazia live. E hoje a gente tem um tema muito, muito, muito importante. E eu quero muito, muito que essa live alcance o seu coração, alcance você, que você depois que assista essa live compartilhe, divulgue, porque eu creio que esse ensinamento vai libertar muitas pessoas, muitas mesmo. E eu vou chamar mais pessoas aqui. Vamos chamar mais gente. Chamando o povo. É no horário que nem todo mundo está disponível, eu sei. Mas vamos lá. Lá minha amiga, minha irmã, Midian Alves já entrou. Boa tarde. Mid, convida aí os seus amigos, convida todo mundo. Me dá um retorno aqui se o meu som tá bom, se você tá me ouvindo direito. E sendo feito isso, eu não vou demorar, já vou começar. Você pode me dar um retorno? Obrigada. Som tá limpo, tá ótimo. Obrigada, minha amada. Beijo grande. Então vamos começar. Vamos começar com uma oração. Feche os seus olhos. Para você que vai ver esse vídeo depois, vai ver essa live depois, né? Eu espero que o Senhor te alcance nessa hora, que o Espírito Santo invada o ambiente onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças nessa hora. Eu entrego todo esse momento em tuas mãos. Eu clamo o teu poderoso sangue nessa hora para abrir entendimentos, para quebrar barreiras mentais, para, Senhor, implodir de fato, Senhor Deus, toda a artimanha do inferno. E que nós venhamos, Pai, receber da tua verdadeira e santa semente, e que nós possamos entender que toda fortaleza mental, ela seja destruída pelo sangue, pelo poder da tua palavra, por aquilo que vai ser ministrado, e que Satanás não roube essa semente, que toda falta de entendimento seja paralisada, e os olhos, os ouvidos e o coração esteja totalmente aberto para, Senhor, entender aquilo que o teu Espírito Santo quer ministrar conosco hoje, conosco nesse tempo, Senhor. A tua palavra diz que o homem sábio discerne, Senhor Deus, o tempo e o modo. E esse tema, Senhor Deus, para esse tempo,
ele é de extrema importância, Senhor Deus, para a preservação do teu evangelho, da tua palavra, Pai. E eu creio, Senhor, no que o Senhor vai fazer através dessa mensagem e nas pessoas que vão assistir essa mensagem em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Eu quero falar do nosso ego. Eu quero que você fique comigo. Não desliga, a mensagem vai ser muito importante. Eu vou trazer alguns conceitos e depois a gente vai para a palavra. E a forma que enxergamos o nosso ego hoje, a forma que nós enxergamos isso, ele tem deturpado a palavra de Deus, tem deturpado o evangelho. E o que é o ego? O ego é o eu. Né? Se você for com os psicólogos, entender esse conceito com a psicanálise e vários ramos ali da psicologia, você vai entender que o ego se trata do eu. E o eu, ele vai se desenvolver a partir da forma que você se enxerga e a partir do seu ego vai sendo desenvolvido o quê? A sua identidade. Só que é interessante que em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos o relato da queda do homem. Quando nós vemos o relato da queda do homem, nós vemos o que? Uma desconexão do homem com Deus. O homem, ele foi criado e saiu da boca de Deus o que? Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, a partir daquela sentença que saiu da boca de Deus, a partir daquela fala criadora e das mãos de Deus ali criando o homem, colocando as digitais no homem, a identidade de Adão, ela se desenvolveu a partir de quem Deus era, segundo a imagem e semelhança de Deus. Só que quando há essa desconexão, quando há a queda, quando o homem se separa de Deus, quando o homem morre, porque morte é separação de Deus. Quando o primeiro casal, eles se separam de Deus, a sua identidade, ela é deturpada. O seu ego, no momento em que a serpente ali, ela deturpa a palavra de Deus, ela deturpa também o eu do homem. Por quê? Porque ela faz com que o homem deseje ser igual a Deus, não semelhante, não conforme a imagem, conforme a semelhança de Deus, mas igual a Deus. Ter algo como se Deus tivesse negado algo dele. Então ele olha para si e ele quer se preservar e ele quer ser enriquecido de alguma forma. Então o ego dele ali foi alimentado. Satanás colocou os olhos dele em algo que ele nem sabia, no ego. Então ali há essa desconexão, há essa deturpação. E a partir dessa queda, todas as pessoas que nascem de Adão e Eva, elas vão nascer com o quê? Com a sua identidade desenvolvida a partir do seu ego. E a partir de um ego, de uma realidade, de uma natureza caída, de uma natureza que se desconectou de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a identidade do homem, ela jamais seria aquela identidade original. Jamais o homem iria desenvolver essa identidade como a identidade original que Deus criou Adão e Eva para serem. Por quê? Porque isso já tinha sido deturpado. Essa identidade iria ser desenvolvida a partir de um ego humano. E qual o problema disso? Nós sabemos que as figuras, tanto paterna quanto materna, as figuras familiares, elas são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa identidade quanto pessoa. Só que qual o problema? Essas figuras também são pessoas desconectadas de Deus, pessoas mortas espiritualmente, pessoas com o ego ali no centro e não mais Deus. Entende o problema? Então a identidade,
não teria como ser desenvolvida de uma forma saudável, de uma forma que Deus criou para ser. E eu quero que você tenha um pouco de paciência, que eu quero explicar algumas coisas. Eu quero indicar esse livro aqui, Ego Transformado. Eu vou tirar 3 falas sobre o conceito do ego. 3 falas do ego transformado, do Timothy Keller. Esse livro é incrível, incrível. Esse livro transforma a sua visão do Evangelho. Logo, logo nós vamos entrar para confrontar tudo isso que nós falamos com a Bíblia, com a figura de Jesus. Mas nesse livro ele traz o seguinte: qual o problema de nós desenvolvermos a nossa identidade a partir do nosso ego? Primeiro, ele fala, segundo Kierkegaard, que é um filósofo cristão, Soren Kierkegaard, ele diz, o ego humano natural, ele é fundamentado em algo além de Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito, e nisso ele se apoia. E naturalmente, como somos sempre lembrados, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente a Deus, vai sobrar muito espaço. Isso por quê? Porque Deus, ninguém mede a imensidão de Deus. O espaço que Deus ocupa é único e é muito grande. Sabe aquilo que a gente fala quando uma pessoa conhece Deus, porque uma pessoa só sabe que ela está nas trevas quando ela tem um encontro com a luz. Eu, na minha vida, enquanto eu estava nas trevas, enquanto eu estava no pecado, eu não entendia o que era pecado e que eu precisava de Deus. Eu só sentia aquele vazio que eu queria preencher com tudo, com muitas coisas, mas eu não entendia que era a falta de Deus. É isso que ele está explicando. Se nós tentarmos preencher com o nosso ego, e o nosso ego vai tentar fazer isso, ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus é muito grande. Sempre vai sobrar muito espaço. Sempre vai estar um vazio dentro de nós. E naturalmente, como somos sempre lembrados, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar de Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que colocamos ficará chacoalhando lá dentro. Não nos esqueçamos, então, de que o ego humano é vazio. Então, primeira coisa que você tem que entender, o ego humano ele é vazio. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. Então, em primeiro lugar, o ego humano ele é vazio. Em segundo lugar, ele é dolorido. O ego distendido e superinflado, ele dói. Na época da minha adolescência, a gente usava uma expressão assim, fulano está se achando. Se chegar com uma agulha perto dele, vai explodir. Porque a gente queria dizer que a pessoa estava cheia de si, que o ego dela estava inflado. Então nós temos que lembrar que o ego distendido e superinflado, ele dói, ele é dolorido. O ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele. Algo inacreditavelmente errado. O ego vive chamando a atenção para si. E isto todos os dias. O tempo inteiro, o ego exige que avaliemos a nossa aparência, a maneira que somos tratados, etc. É como reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Mas os sentimentos, eles não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. O sentimento continua ótimo. O ego é que dói. Então, o ego é que dói. Então, primeiramente, nós temos que entender. A Elisete entrou. Boa tarde, dona Elisete. Só para recapitular, o ego ficou no centro
do ser humano a partir do momento em que Adão e Eva foram seduzidos pela serpente. Deus não era mais o centro da vida deles, mas eles colocaram seu desejo, seu eu no centro. E aqui, Timothy Keller, no livro Ego Transformado, ele diz que o ego, primeiramente, ele é vazio. Você sempre vai tentar preencher o seu ego com alguma coisa, vai querer colocar no lugar de Deus, ser preenchido, né? Colocar várias coisas no lugar que era para ser reservado para Deus e não vai conseguir, ele vai ser sempre vazio e ele é dolorido. Ele sempre vai estar reclamando de que não foi valorizado, de que os seus sentimentos foram feridos. Nós sempre estamos reclamando, seja com o nosso esposo, seja com os nossos amigos, seja com os nossos filhos, seja com os nossos irmãos em Cristo. Nós sempre estamos reclamando. Então o ego, ele é vazio e, em segundo lugar, ele é dolorido. E em terceiro lugar, Timothy Keller vai dizer que em terceiro lugar o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado, vive ocupado tentando preencher o vazio, é incansável, sobretudo em duas tarefas. Então o ego, primeiro, ele é vazio, ele é dolorido e ele é atarefado. O Timothy Keller vai dizer que principalmente ele é atarefado em duas tarefas: a comparação e a vanglória. A comparação e a vanglória. Notamos as duas no texto que ele está analisando. Observe que a frase não termina com a palavra orgulho. Paulo, em 1 Coríntios, no texto que ele está analisando, ele não diz: nenhum de vós se encha de orgulho e ponto final. Não, ele diz: nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um outro homem ou de um contra outro. Essa é a própria essência do que significa ter um ego humano normal. Na tentativa de preencher o vazio, lidar com o seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas e faz isso o tempo todo. No livro Merry Christmas, de C.S. Lewis, ele escreveu um capítulo notável sobre o orgulho. Nele, Lewis ressalta que o orgulho é competitivo por definição. Competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. Aqui eu faço uma pausa. Lembra quando Satanás disse que ia colocar o trono dele acima do de Deus? Isso é competição. O pecado de Lúcifer foi orgulho. E quando o homem, o primeiro casal, eles foram seduzidos pela serpente, Satanás mudou o olhar de Eva para ela, para o eu. E Adão fez a mesma coisa, para o ego. E a partir do ego, hoje, se você for olhar na psicologia, como nós já falamos, a identidade do homem, ela é desenvolvida a partir do seu ego, do seu ID. Mas, naturalmente, Deus criou o homem para que sua identidade fosse desenvolvida a partir dele, porque ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, a nossa identidade, ela está guardada em Deus. E o que isso toca os dias de hoje? Hoje nós vivemos um evangelho totalmente egoísta. Nós vivemos a egolatria, a idolatria do eu dentro da igreja. E o evangelho é deturpado por conta disso. Quer ver um exemplo? Quem nunca ouviu uma mensagem falando de José do Egito, falando assim: que José era um sonhador, e Deus foi lá e fez o sonho de José virar realidade. Isso é uma visão, uma distorção
da egolatria com as Escrituras. Por quê? Porque José não teve um sonho e Deus foi lá como mordomo e fez de tudo para que aquele sonho se concretizasse. Não! Deus deu um sonho profético a José, porque Deus tinha um plano de salvação e de provisão para o seu povo, que iria se cumprir na figura de José do Egito. Iria se cumprir na figura de José do Egito, e se cumpriu nessa figura. Então, a teologia da hipergraça, a teologia do triunfalismo, a teologia de que você hoje em dia não pode mais sofrer, tiraram o sofrimento da Bíblia, que você tem que satisfazer os seus prazeres, isso começa lá no Éden. Isso começa lá no Éden e vai para dentro das nossas casas. A teologia coach, que você tem que ir para as crenças de merecimento. Gente, eu não tenho nada contra os coaches, ok? Os coaches, cada macaco no seu galho. Os coaches lá no âmbito de trabalho, né, potencializando aquelas pessoas no âmbito de trabalho, maravilha. Mas trazer para o Evangelho, não. O Evangelho não trabalha com crenças de merecimento. Pelo contrário, nós não merecemos absolutamente nada. Tudo que nós recebemos já tem um nome, graça. E o que é graça? Favor que eu não mereço. Favor imerecido. Não fui eu que fui até Deus. Não fui eu que fui até Jesus. Foi Jesus que veio até mim. Foi Jesus que na sua carne fez uma ponte de salvação. Foi Jesus que na sua própria carne se sacrificou, que na cruz do Calvário se sacrificou para derramar poder de filiação sobre aqueles que creem e o recebem. Isso está lá em João 1,12. 1,12. Mas vamos. 2 Timóteo 3,15. Eu quero ler com você. 2 Timóteo, aliás, 3. A partir do 1 diz assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, soberbos, arrogantes, que também vem da soberba, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. O que é enfatuado? É cheio de si. Enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo estava dando um conselho a Timóteo, ele estava instruindo Timóteo e ele estava dizendo: olha, cuidado, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo. João, em uma das suas cartas, ele diz que já estava vivendo, eles naquela época já estavam vivendo a última hora. Se lá eles já estavam vivendo a última hora, eu diria que nós estamos vivendo os últimos minutos antes da volta de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção para algo. Que lá no final, depois de Paulo falar para Timóteo como seriam as características desses homens, ele diz, com aparência de piedade, negando-lhes, porém, o poder. Entretanto, o poder. O que é que isso quer dizer? Paulo estava falando das pessoas da igreja, aparência de piedade, homens piedosos, tinham aparência, era um engano. Piedade é uma característica da pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Mas Paulo vai dizer, olha só as características. De todas que Paulo falou, o ego
está no centro, mas eu tirei só algumas que isso fica evidente. Egoístas, orgulhosos, sem domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela vai fazer o que? A sua própria vontade, ela está entregue aos seus prazeres. Inimigos do bem, cheios de si, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Ou seja, pessoas que têm forma de que são fiéis a Deus. Elas aparentam ser fiéis a Deus, mas elas não são fiéis a Deus. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Por que Paulo disse que sobrevirão tempos difíceis? Porque isso começou lá no Éden, mas está potencializado hoje. Por quê? Porque a piedade, a fidelidade a Deus, quando ela começou muito mais clara. Mas hoje não, há uma mistura dentro da igreja. Há uma mistura que diz, olha, o evangelho certo é esse. O evangelho é que você pode perdoar, mas você não precisa conviver. Você pode perdoar, mas você não precisa conviver. Você continua egoísta. Vai para as suas crenças de merecimento, vai ver o quanto você é bom, vai ver o quanto você merece. O quanto fulano fez algo para você e você tem que ir para a rede mesmo falar. Você tem que denunciar, você tem que entrar na justiça contra o irmão, enquanto Paulo está dizendo que é fator de vergonha você pleitear com o irmão na justiça. É fator de vergonha. Por quê? Porque vocês podem, como irmãos em Cristo, resolver as suas contendas entre si. Não, mas hoje eu posso tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero as bênçãos do Evangelho. Mas eu não quero ser discípulo. Sabe por quê? Porque Jesus disse que para ser discípulo eu preciso de uma cruz. Eu preciso carregar uma cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mas hoje nós não queremos ser seguidores de Jesus. Nós queremos seguir 1001 pessoas na internet. Mas seguidor de Jesus e do verdadeiro evangelho nós não queremos. Por quê? Porque isso vai ferir o nosso ego. Isso não vai nos preencher. E nós vimos que o ego, ele é sempre vazio, ele é dolorido e ele é competitivo. Ninguém quer ser menor do que ninguém. O Evangelho diz, tenha cada um dos seus irmãos como superior a você. Não, eu tenho que ser superior. Eu tenho que ser superior, eu tenho que estar certo o tempo todo, eu tenho que ganhar em tudo. Se eu não tiver certo o tempo todo e se eu não ganhar em tudo, é só não conviver, é só não querer mais nem ficar com ter contato. E nós vimos, Timothy Keller, ele falou, o ego, ele é vazio, ele é competitivo e ele é dolorido. Nós precisamos matar o nosso ego. Nós precisamos, e nós só matamos o nosso ego com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Reino. Muitos evangelhos estão sendo pregados, mas o Evangelho do Reino, ele diz que se eu quiser seguir o meu Senhor, eu tenho que me esvaziar, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. E olha só, na fornalha de fogo, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na Babilônia, indo até a fornalha de fogo para serem colocados ali. Por quê? Porque não se prostraram diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. O rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua dele mesmo. Dele mesmo. E queria que todos do reino se prostrassem. Só que aqueles homens não se prostraram. E eu quero que você entenda uma coisa, a Bíblia, ela tem várias camadas.
E a história daqueles homens que foram para a fornalha de fogo, e o rei Nabucodonosor pôde ver um quarto homem andando com eles, com a aparência de filho dos deuses. Jesus estava lá com eles. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas a Bíblia ela tem várias camadas, e eu quero que você entenda que aquela história realmente aconteceu. Mas simbolicamente, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego é a história contra o meu ego e o seu ego. Por quê? Porque ali é uma mensagem clara. A estátua era uma estátua de quê? De homem. Era uma figura humana. Ali é um recado para nós. Ou nós nos dobramos ao nosso ego, ao homem, às nossas vontades, ou nós temos que nos sacrificar. Ou nós vamos honrar Deus. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela prova da fornalha. E nós, nesse tempo que nós acabamos de ler, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que os homens, nos últimos tempos, os homens sobreviriam tempos difíceis. Os homens seriam egoístas, orgulhosos, sem domínio de si, inimigos do bem, cheios de si, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, com aparência de que são fiéis a Deus, mas negando o poder. Como nós vamos nos comportar? Porque nós vimos no começo que a nossa identidade, a identidade hoje desse evangelho, sem substância bíblica que está sendo pregado, é que a nossa identidade está sendo desenvolvida através do nosso ego, através de nós mesmos, através do nosso eu, e não de Deus, conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Vamos lá, vamos prosseguir. Mateus, eu quero ler outro verso aqui bíblico com vocês. Mateus 22, do 37 ao 40, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então os fariseus estavam ali tentando provar Jesus, e ele chega e diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus disse: olha, existem 2. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. A Midian tá dizendo que o som tá meio abafado. Melhorou? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Me dá um joinha aí. Alguém tá me ouvindo bem? Vou prosseguir. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês... a Joyce colocou ok aqui. Então ele fala, ó, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. E o segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Só que hoje, com esse evangelho do eu, com esse evangelho coach, o que é que a gente faz? O que é que a gente mais escuta? Eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar, porque se eu não sei me amar, eu não consigo amar o meu próximo. Eu não consigo amar ninguém. Então eu tenho que me amar. Gente, Jesus nunca mandou a gente se amar. Pelo contrário, Jesus mandou a gente se esvaziar. Jesus mandou a gente esquecer da gente. Jesus nunca mandou isso. A interpretação desse texto, a forma correta de interpretar esse texto é:
Primeiro, você recebeu o amor de Deus e por isso você o ama para conhecer com tudo que você tem, com tudo que você é, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E recebendo esse amor incondicional de Deus que o ser humano não é capaz de entender, de amar por si só, porque o ser humano ele desenvolve a identidade, nós já vimos através do nosso ego, e o nosso ego ele é ali morto através da obra de Jesus na cruz. Então nós passamos a receber desse amor, a entender o que é amor de Deus e ser capacitados a amar incondicionalmente o nosso próximo. Então ele diz, e o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele fala isso? Porque o hebreu, o oriental, a Bíblia, ele mostra o povo de Deus no sentido de unidade, como um corpo só. Você vai olhar no Velho Testamento, tem várias referências e em guerras, e eles foram atacar como um homem só. Como um homem só. Chegamos no Novo Testamento, com a igreja, nós vamos ver que a igreja é um corpo, onde cada um é um membro. Então nós fazemos parte de um corpo só. Então por isso que ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama porque ele faz parte de você. Ama porque você é um só com ele. Não é questão de, eu tenho que amar a mim primeiro para depois amar o próximo. Não, eu tenho que entender o amor de Deus. Eu tenho que receber esse amor de Deus. Porque se eu for procurar me amar, eu vou continuar no mesmo egoísmo. Eu vou continuar com a mesma mentalidade edomita, onde eu vou olhar só para o meu ego. Eu vou conseguir perdoar. Eu vou continuar me enganando. Isso não é evangelho do reino. Isso não é evangelho do reino. A dona Elisete enviou aqui uma solicitação para participar do vídeo. Elisete, minha irmã em Cristo, da Igreja Metodista. Se você quiser entrar ao vivo aí, dona Elisete, cadê você? Tá aqui. Boa tarde, amada. A paz do Senhor. A paz. E aí, tudo bem? Tudo, graças a Deus. A senhora quer comentar alguma coisa? Não, tô ouvindo, tô me alimentando da palavra. Tá bom, então. Tá bom. Quando a senhora quiser me parar, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, a senhora me para aqui, tá bom? Tá, tia. Obrigada. Então, é isso, gente. É isso, dona Elisete. Nós não fomos feitos para buscar o amor, nos amar primeiro. Não, nós só vamos entender esse amor de Cristo. Se nós recebendo esse amor de Deus e o amando, conhecendo, recebendo esse amor incondicional, crescendo em amor, aí nós somos capacitados, para quem está entrando agora, nós somos capacitados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque somos um, fazemos parte do mesmo corpo, Mas essa teologia que está sendo pregada hoje é o quê? Crenças de merecimento. Você tem que se amar, você tem que estar no centro. Quando você estiver bem, aí você ama o outro. Meu querido, minha querida, nós nunca, a Joyce está dizendo aqui, ela deve ter solicitado sem querer, Camila. Foi isso, dona Elisete? Não, eu tô desde o começo aqui, a internet deu uma pausada, aí não sei se você viu que eu entrei de novo. Aham. Você ficou rodando. Não, eu tô aqui desde o começo te vendo, você não viu que eu entrei logo? Tá bom, então fica aí comigo. E me ajuda aqui. Qualquer coisa que a senhora quiser falar ou perguntar, pode falar. Não, mas eu tô ouvindo, Então, Deus quer dizer
você e o teu irmão fazem parte do mesmo corpo. E isso é tão certo que em Efésios 5:29 diz assim, falando sobre o casamento, diz assim: pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela da igreja. Por que que Cristo cuida e alimenta e zela da igreja? Porque nós somos um só com Cristo. Nós somos um só com Cristo. Então é por isso eu quero que você entenda muito que esse verso tem sido distorcido, esse verso tem sido deturpado por muito tempo, principalmente nesse tempo. Mas vamos prosseguir aqui. O ego diz, encha-se. O evangelho diz, esvazie-se. O ego diz, encha-se de si. Alimente-se. Continue tentando se preencher, porque você merece. Você é o centro do universo. O Evangelho diz, esvazie-se, deixe Deus te preencher. Deixe Deus formar o seu caráter. E é tão interessante essa questão do amor, porque quando Jesus, ele respondeu isso, quando Jesus respondeu isso àqueles fariseus que estavam tentando testá-lo, Jesus ainda não tinha instituído a igreja, Jesus ainda não tinha passado pela cruz, Jesus ainda não tinha ressuscitado. E o Espírito Santo ainda não estava habitando em todos aqueles que acreditavam na obra da cruz, na obra da ressurreição, na pessoa de Jesus. E nós sabemos que o Espírito Santo é quem frutifica esse amor. Gálatas 5:22-23 vai dizer, vai falar do fruto do Espírito, amor, longanimidade, paz, né, fé, benignidade, bondade, e domínio próprio, ou temperança, enfim. Só que lá em 1 Coríntios 13, nós vamos ver esse amor que é esse fruto do Espírito. 1 Coríntios 13 é outra forma de Paulo falar de Gálatas 5:22-23. Só que lá ele coloca tudo como resumido do amor, porque como nós vimos, o próprio Jesus disse, olha, esses dois mandamentos, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo, você cumpre a lei e os profetas. E quando o Espírito Santo vem ser o nosso consolador, nos ajudar nesse tempo que Jesus fisicamente não está mais conosco, o Espírito Santo passa a ser o nosso ajudador. E a Bíblia vai chamar, Paulo vai dizer que agora nós estamos no ministério do Espírito, que frutifica em nós. Mas eu quero falar com você de Filipenses, né? Vai ser a última leitura que eu vou fazer com você, aliás, a penúltima, porque nós ainda vamos em Coríntios e vamos encerrar. Filipenses, para nós falarmos um pouquinho da figura de Jesus, contrapor aqui com esse período difícil que nós estamos vivendo de deturpação do Evangelho com o ego, né, onde o ego está tão presente, onde o ego tomou conta, né, desse evangelho que não é o evangelho do reino. Mas eu já estou achando Filipenses aqui, Filipenses 2. Filipenses 2. A partir do 5, diz assim: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Lembra que a gente disse que o conceito do Timothy Keller,
né? Que o ego, ele é dolorido, ele é vazio, porque ele tenta sempre se preencher colocando algo no lugar de Deus, mas Jesus, ele esvaziou de si, ele esvaziou tudo que ele era, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome. Aleluia. Viu a forma que Jesus nos ensina? Ele é o nosso modelo. Ele veio, ele se esvazia, ele se humilha. Só o próprio fato dele vir em forma humana já é uma humilhação. O próprio Deus vindo em forma humana. Então ele se humilha, né, e se coloca em forma de servo. Ele diz, ensinando os discípulos, ele diz, aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve. O maior é o que serve. Ele se colocou como servo. E outra coisa desse evangelho, onde o ego está no centro, que deturpa o verdadeiro evangelho do rei, é que é aquele versículo, os humilhados serão exaltados. Quem nunca passou por uma situação em que a gente é humilhado e a gente lembra desse versículo, né? Que o crente lembra desse versículo? Ah, não tem problema não. Até contando para alguém, né? Ah, não tem problema não. Os humilhados serão exaltados. Só que esse verso, o que ele realmente quer dizer, aquele que se esvazia, aquele que humilha a si mesmo, não é outra pessoa que vem nos humilhar, não, é aquele que se humilha a si mesmo. Ele será exaltado pelo próprio Deus, porque ele será cheio do próprio Deus. Ele será cheio do próprio Deus. A exaltação dele vai ser, ser cheio da plenitude de Deus. Então, é outra deturpação desse evangelho barato, dessa graça barata que a gente está vendo por aí. E eu queria ler, para a gente encerrar, né, que é um contraponto com o ego. A gente começou, quem está entrando agora, depois vê a live do começo, porque tem conceitos muito importantes para você entender do que a gente tratou. Nós tratamos do ego humano, que começa lá no Éden, esse conceito do ego, o que quer dizer o ego, a nossa identidade que se desenvolve através do ego, mas o ego humano é quando o homem se coloca no centro, isso já é uma consequência da queda, você tem que ver tudo isso. Então vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, se você tiver sua Bíblia aí, vamos ler, que de lá nós vamos extrair também lições muito preciosas. 1 Coríntios 13, né, fala assim, Paulo está lidando com uma igreja extremamente egocêntrica. A igreja de Corinto era uma igreja que idolatrava dons e era uma igreja imatura, competitiva, onde uns diziam, eu sou de Apolo, porque Apolo é que ensina bem mesmo. O outro diz, não, eu sou de Paulo, porque Paulo foi quem me evangelizou, Paulo é quem sabe de verdade da doutrina. Outros diziam, eu sou de Cristo. Lembra que a gente falou de um dos conceitos do Timothy Keller, que o ego, ele é, por natureza, competitivo? Então, era uma igreja cheia de si. Uma igreja, sim, que era igreja de Deus, uma igreja imatura, que ainda precisava crescer muito no conhecimento de Deus, mas uma igreja carnal. Uma igreja que precisava crescer, conhecer o amor de Deus. E por isso que Paulo, só nessa carta, só para esse povo, os coríntios, Paulo vai trazer o que eu costumo dizer que é um dos ensinamentos mais importantes para quem já é cristão. Para quem já é cristão. É sobre o fruto do Espírito, que nós falamos agora há pouco. Ele fala ainda no finalzinho do 12. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, Coríntios, esse caminho aí dos dons, que vocês fluem muito nos dons,
e acham que falar em línguas é o top dos tops, eu mostro a vocês algo que é superior, que é mais excelente. Eu vou falar do caráter de Jesus. O que tem que ser formado em vocês é o caráter de Jesus. Ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ou seja, se eu não tiver o caráter de Jesus, se eu não tiver o amor incondicional que eu só consigo ter com uma intimidade com Deus, com conhecimento do que Deus fez por mim, porque Ele já derramou esse amor, mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que crescer, né? Eu tenho que ter maturidade para exercer esse amor. E fruto e maturidade tem tudo a ver. Ele diz: ainda que eu fale língua de homens e de anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ou seja, a gente faz muito barulho, né? A gente diz que ama, a gente diz que é bom, a gente diz que é crente, né? A gente fala em línguas, a gente gosta quando o fogo desce, né? Mas o que Paulo está dizendo mesmo, olha, o que é essencial é ter um caráter transformado por Jesus, é ter o caráter de Cristo. E ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar montes, transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Gente, quem é que não quer ter uma fé a ponto de transportar montes? Uma fé que transporta montes é uma fé que, se você estiver enfermo, você pede cura, declara cura e a cura acontece. Se você tiver escassez financeira, você declara e o dinheiro aparece. Qualquer sinal de maravilha acontece. Mas Paulo ainda está dizendo: é superior ter o caráter de Jesus. Vocês terem o caráter de Jesus é ainda mais importante. É isso que Deus vai vir colher no final. Esse fruto que Deus vai vir colher no final. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, caridade até quem é ímpio faz. Aliás, tem ímpio, tem gente que não acredita em Deus, que faz mais caridade do que os próprios crentes. Só que Paulo está dizendo: olha, ainda que você entregue os seus bens todos, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, mas espera aí, entregar os bens, isso eu entendi, mas entregar meu corpo para ser queimado, isso não parece tão cristão, seu Marte, né? Isso não parece tão cristão? Isso não parece tão parecido com Jesus? Mas muitas pessoas entregam o seu corpo para ser morto por causa de ideologias. Quantas pessoas em guerras aí, kamikazes, os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, eles entravam em aviões e davam com aviões em locais específicos, sabendo que ia morrer, mas por causa do que eles acreditavam. Por muitas filosofias, pessoas, homens bombas, vão e morrem. O que Paulo está dizendo é que, se não for pela motivação certa, se não for com o amor que Deus derramou em você, se você não tiver o caráter de Jesus, se você não estiver fazendo como Jesus fez, isso de nada aproveita. E aí ele continua: o amor é paciente. Aí vai ser muito parecido com o que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Ele vai dizer: olha, o amor é isso. E Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Isso é o caráter de Jesus. Deus. O amor é paciente, ele é benigno. E o que é benignidade? Benignidade é a motivação. Eu entreguei esse copo de água para alguém, não para ter um copo de água em troco, não para ser tratado bem, mas eu entregar porque eu tenho o amor de Deus no meu coração, e eu entrego porque Deus faria o mesmo, Jesus faria o mesmo. Então, benignidade. É benigno. O amor não arde em ciúme. Tem muita gente ciumenta aí. Amor, ciúme não é de Deus, não, irmão.
Ciúme do namorado, da namorada, do marido, do pai, da mãe, dos irmãos em Cristo. Ciúme porque foi entregue um cargo que você queria, no trabalho. Então ele diz: não arde em ciúme, não se ufana, que é orgulho, né? Não se ensoberbece também, que é orgulho. Não se conduz inconvenientemente. Olha só, são coisas que estão no nosso dia a dia. Não procura os seus próprios interesses. O que é que Paulo está dizendo? O verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, o caráter transformado por Jesus. Ele já morreu. Ele já morreu. Ele não tem mais interesse próprio. O ego dele já não está mais no centro. É o que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo para o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Aleluia. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A verdade, hoje a nossa guerra é uma guerra entre verdade e mentira. E mentira. Se o que você está ouvindo de pregação do Evangelho te faz se sentir confortável com você mesmo, te faz se sentir bem, desconfia desse Evangelho. É o que nós lemos lá em 2 Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, os homens serão egoístas, amantes mais dos prazeres do que amantes de Deus, com a aparência de que são fiéis a Deus, mas negam o poder, desobedientes dos pais, irreverentes, soberbos, blasfemadores. E ele continua: não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento ou ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sabe o que é que Paulo está falando? Parece que esse verso não tem nada a ver com o que Paulo estava falando de amor antes. Paulo está falando, quando eu era menino, na época da minha maturidade, era a época do egoísmo. Agora que eu cheguei a ser adulto, a época da maturidade, a época do fruto, eu desisti das coisas de menino. Eu desisti das coisas infantis. E eu digo para você, desista das coisas de menino. Desista. Conheça o amor de Deus. Receba esse amor de Deus. Fala para Deus: Deus, derrama do teu amor em mim. Desista das coisas de menino para andar em amor, para ter o caráter transformado. Porque, olha, se nós tivermos o caráter transformado, conforme o caráter de Jesus, aí vai fazer todo sentido fluir nos dons. Vai fazer todo sentido. Porque se nós não tivermos o nosso caráter transformado, nós vamos para o inferno mesmo tendo fluído nos dons aqui. Nós vamos para o juízo de Deus, enfrentar o juízo de Deus, mesmo tendo sido uma bênção aos olhos dos homens, mesmo tendo feito barulho aqui, como Paulo falou, sendo como um símbolo que retira, como um latão que soa. Nós precisamos do caráter de Jesus. Nós precisamos nos esvaziar. Filipenses diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, vindo em forma de homem, tomando forma de servo, e por isso foi exaltado.
imutado. Aleluia. Aleluia. Se você chegou depois, veja a live desde o início. Nós falamos coisas muito importantes para você entender que tempo, discernir que tempo nós estamos vivendo. Qual evangelho está sendo pregado? Não é o evangelho do reino. Qual evangelho está sendo pregado? Esquece a questão das crenças de merecimento. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. A graça é favor que eu não mereço. É imerecido. Só desfruta da graça, que é poder de filiação. E linkando lá com o início, que a psicologia fala que o ego, que a nossa identidade vai ser desenvolvida a partir do nosso ego, aqui, quando nós recebemos a graça de Deus, que é o favor imerecido, quando nós entendemos que nós não merecíamos, mas houve Jesus que veio morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e pelo seu precioso sangue nos comprou, nos deu filiação. A partir daí é desenvolvida a nossa identidade, a identidade de filhos de Deus, de filhos de Deus. Aí sim você vai poder desenvolver a sua identidade em algo que é imutável, que é Deus. E ser segundo a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Aleluia. 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 Eu quero orar com você essa hora. Eu peço que você feche os seus olhos. Eu peço que você, por favor, compartilhe essa live. Esse ensinamento não pode ficar só aqui. Compartilhe essa live. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí. A Dândara, a Demi, a Joyce, a Dona Elisete, a irmã Midian, ao Nelson, a Zinha Rodrigues, quem mais? A Aline, a Thaís Cristine Souza, a Larissa. Eu quero agradecer, que Jesus abençoe a vida de vocês, cubra com seu precioso sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças nessa hora. Senhor, invade, Senhor, o ambiente da casa de cada pessoa que está me assistindo, com a tua graça, com o teu amor, com o teu poder. Senhor, que nós recebamos do teu amor. E eu oro, Senhor, como o apóstolo Paulo orou, Pai, para a igreja dos Efésios, dizendo, Senhor Deus, que cada um, Senhor, que assistiu essa live, que vai ainda assistir o começo da live e que vai assistir depois ela por completo, Senhor, que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor e conheçam o grande amor de Deus para saberem, Senhor Deus, qual a altura, a largura e a profundidade do teu grande amor, Senhor Deus. Para que eles recebam desse amor, para que seja preenchido todas as lacunas do ser, para que todo o ego morra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós queremos beber, nós queremos nos alimentar do Evangelho do Reino, do verdadeiro Evangelho, Senhor Deus, que diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, sabendo que o Senhor é rei sobre toda a terra, exaltando e glorificando o teu nome, Jesus de Nazaré, sabendo, Senhor Deus, que só seremos capazes de ter o teu caráter pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo teu Espírito Santo que nos foi concedido, pelo teu amor que nos foi derramado, Senhor. Enche-nos, Senhor Deus, enche-nos do teu fruto, enche-nos do teu Espírito, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, ter o caráter como o de Jesus, que não tinha amor, mas que é amor, para que nós sejamos, Senhor Deus, o amor ambulante por essa terra, para que nós sejamos conforme a tua imagem, segundo a tua semelhança, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor Deus, se nós acreditamos em ensinamentos errados, distorcidos da tua palavra,
Nós queremos andar, Senhor Deus, na tua palavra que é pura, na tua palavra que é fiel, na tua palavra que é luz, na tua palavra que é a verdade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te agradeço, Senhor. Eu peço a tua bênção para cada um daqueles que me ouviram, para a casa deles, para o coração deles. Alinha, Pai, cada um deles com a tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.